Será que vale a pena investir só em CDB, LCI ou LCA? Ou vale a pena diversificar um pouco mais e colocar fundos de investimento na carteira? Essa aqui é uma comparação um pouco complicada. Eu sei que várias pessoas, até vários YouTubers aqui, eles não gostam muito de fundos, tá? Primeiro, porque eu acho que poucas pessoas entendem sobre fundos. E segundo, tem um ponto ali que faz até sentido que eu vou comentar com você sobre Come Cotas. Mas eu quero trazer aqui o meu pensamento, o que eu penso entre a sinergia de CDB, LCI e LCA na carteira e também em conjunto com fundos de investimento. Por que eu gosto de fazer isso e por que eu uso isso na carteira dos meus clientes aqui na consultoria? Bom, todo mundo sabe que quando você investe em CDB, LCI e LCA, você está investindo ali no título bancário, né? Emissão bancária, no qual você empresta o seu dinheiro para uma instituição, para um banco ali, a um prazo acordado. E a maioria dos... Tem CDB com liquidez, né? Mas os fundos aí, os principais, que você vai puxar mais rendimento, são fundos que você vai travar o seu patrimônio. Desculpa, fundos não, são renda fixas, né? Que você vai travar o seu patrimônio por um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E às vezes para ter ali, sei lá, uns 115%, 116% de CDI num prazo longo. E você fica com um patrimônio imobilizado, né? Então, o primeiro ponto que eu acho ruim da renda fixa CDB, LCI e LCA é o prazo fechado. Em alguns momentos, prazos muito longos, eles tendem a me incomodar. Prazos de 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos. Você coloca o seu dinheiro e fica 3 anos travado sem você conseguir mexer. Então, é um ponto negativo, se você for parar para analisar a fundo. A vantagem é, títulos bancários, eles não têm marcação a mercado. Eles têm a marcação na curva, ou seja, eles sempre rendem todos os dias úteis positivamente. Sempre vai rendendo bonitinho ali o saldo. E isso tende a ser muito confortável para o investidor, né, que não vê grandes oscilações no seu patrimônio. Quando você investe num fundo de investimento, os fundos de investimento eles são marcados a mercado. Então tem vários fundos ali que vai ter debêntures na carteira que elas vão ter aquelas oscilações que podem incomodar o investidor mais curto prazista, né? Mas vamos lá, eu falei um pouco do CDB, da LCI e LCA, o que me incomoda, o que é legal. O ponto ruim é esse de travar o dinheiro e perder liquidez. Mas por que eu vejo vantagem em usar os dois, usar CDB, LCI e LCA, sem mesclar, mas mesclar também com os fundos de investimento? Bom, primeiro ponto, os fundos de investimento você tem muita diversificação. Então, às vezes, diretamente você investir em certos produtos que estão dentro do fundo, às vezes é um pouco desafiador e às vezes até um pouco caro. Então, vários fundos dentro deles ali tem letra financeira, sei lá, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú e por aí vai. E se investir numa letra financeira, você necessita de muito capital. Letra financeira, às vezes o valor mínimo ali é 50, 60 mil para você aportar. Então, você consegue acessar esses títulos que a partir de R$100, R$500, vários fundos já permite você começar a investir numa carteira consolidada com isso tudo. Então, eu particularmente, eu não gosto de investir em debêntures diretamente, pelo risco que as debêntures carregam, né, da empresa ali poder falir, alguma coisa assim. Normalmente, debênture é um prazo muito longo, 10 anos, 8 anos, 9 anos, até mais longo ainda. Então, eu fico um pouco desconfortável pelo risco que ela carrega. Várias debêntures já tiveram problema, o saldo pode ir a zero. Quando você investe isso através de um fundo, às vezes um fundo tem 80 debêntures dentro do seu patrimônio. Então esse risco ele fica bem diluído com o potencial retorno que faz muito sentido para o investidor. Então eu particularmente gosto muito dos fundos por essa questão, tá? Você conseguir ter um acesso a produtos que diretamente não faz sentido ou é muito caro e você consegue isso através de um fundo investindo pouco dinheiro. E outro ponto que eu gosto muito também é por conta da liquidez. Você vai encontrar fundos ali que a liquidez é D mais 15, fundos longos D mais 31, D mais 46, ou seja, demora um dos mais longos que eu sei aqui, você vai demorar 46 dias para ter o seu dinheiro de volta caso queira. Vai demorar 31 dias para ter o dinheiro de volta caso queira. 15 dias para ter o dinheiro de volta caso queira. Então você tem uma liquidez muito rápida ali e você não fica travado por 3, 4, 5 anos ali no investimento. Mas nem tudo são flores. Os fundos têm os pontos positivos, mas qual que é o ponto negativo do fundo de investimento? É o come cotas. O que é o come cotas? Antecipação do imposto de renda de 6 em 6 meses que o governo faz. Então ele vai lá e abocanha o seu lucro de 6 em 6 meses, né, em maio e novembro, proporcional àquele prazo, jogando a porcentagem ali
em cima do regulamento do fundo. Então, de 6 em 6 meses, você é obrigado a pagar imposto nos fundos de investimento, que chama Come Cotas. No CDB, LCI, no LCI, LCA não, porque não tem imposto, mas no CDB, o pagamento de imposto é só no vencimento, ou seja, com 2 anos, 3 anos, só lá no final que você vai pagar de fato o imposto ali sobre o montante. E nos fundos acaba que é de 6 em 6 meses, então você perde um pouco do juros sobre juros. Mas para mostrar isso, eu tenho um cálculo aqui, né, que eu peguei do Clube dos Poupadores, com 2 simulações. A primeira simulação comparando um fundo investido por 3 anos e um CDB investido por 3 anos. Qual que teria sido o impacto? Então tá no gráfico aí, aplicados 100 mil reais por 36 meses. Você consegue observar que o CDB, é a linha laranja, ela é uma constante que vai sempre crescendo de forma ali constante e chega lá no final, ela tem uma queda forte. O que é essa queda forte? É o pagamento do imposto. No fundo de investimento é diferente, você pode ver que são degraus que vão ocorrendo de 6 em 6 meses. O que é isso? O Come Cotas. Mas você pode ver que lá no final, os dois quase se encontram. Só que ainda assim, um fundo de investimento ele fica um pouco para baixo. O que seria isso para baixo? No final de 36 meses, você teria um valor líquido no fundo de investimento de R$ 127.621,67. Enquanto no CDB você teria R$ 128.135. Ou seja, você teria ali uns R$ 400, R$ 500 a mais no CDB do que no fundo de investimento. Considerando que os dois vão ter a mesma rentabilidade, tá? Só qual que é o ponto disso? O CDB você precisou ficar 3 anos travado, você às vezes não está tão diversificado, é só um produto em si, e no fundo de investimento você tem a liquidez ali, igual eu expliquei para vocês, dependendo do fundo, e o ponto legal é que você também tem uma carteira mais diversificada e você consegue juntar vários fundos na sua carteira. Fazendo mais uma simulação, você ficando 10 anos investido num fundo de investimento e você ficando alocando 2 anos, a cada 2 anos em um novo CDB, ou seja, você aloca 10 de valor num CDB por 2 anos, vem no vencimento, aplica novamente, fica por 2 anos, venceu, aplica novamente, isso até dá 10 anos igual o fundo. Então você pode observar no gráfico que nessa vez a linha laranja, que é o CDB, ele vai ter um crescimento constante, ele cai, porque é o vencimento em 2 anos, aplica novamente, volta a crescer, cai. E lá na frente você pode ver que os dois quase encostam, né? O fundo de investimento em azul, ele vai tendo esse degrau ali para baixo, que é o Come Cotas de 6 em 6 meses. Então, qual que seria o valor final nessa simulação de 10 anos aí? Você teria 120, você aplicando 100 mil, tá? Em 10 anos você teria 225.466,18 no fundo e no CDB 227, 325 e 38, uma diferença de 1.859,20, pensando num prazo de 10 anos, tá? Então, não em 10 anos você poupou 1.859, mas a gente está falando de um prazo de 10 anos em cima de 100 mil aplicados. Então tem uma diferença, mas não é uma diferença tão gritante assim a ser um ponto ruim, até porque você tem vários fundos de investimentos que vai render bem mais, às vezes, do que CDB de 110, 105, 108, 112% de CDI que você pega por um prazo longo aí, às vezes de um emissor de risco, né? Correndo o risco ali de ter que ir para o FGC. Então tem um fundo, eu peguei até um fundo aqui que você pode observar, eu tampei o nome para a galera não pegar como recomendação, um fundo ali de 2020 a 2025, que ele rendeu aí 58%, enquanto o CDI foi 48% no período. Ou seja, o fundo rendeu 10% a mais aí nesse período de 5 anos. E qual que é o legal? O fundo tem uma liquidez ali em D mais 31. Então, é bem legal aí esse mecanismo dos fundos aí. Qual que é o ponto negativo? Os fundos têm os come cotas e tem a marcação a mercado. Você pode ver ali que em 2023, em janeiro para fevereiro, teve uma queda para baixo. Foi o problema que teve com as americanas, né? Que são as debêntures ali que são marcadas a mercado. Mas, particularmente, qual que é a minha opinião? Eu gosto da mesclagem entre os dois. Porque você não trava todo o seu patrimônio por longo prazo, certo? E além disso, você tem um rendimento legal nos fundos de investimento e tem mais diversificação. Então, é legal você mesclar entre CDB, LCI, LCA e fundos de investimento, para além de ter mais retorno, ter mais liquidez, principalmente no país que a gente vive de incertezas, né? O Brasil, você privar por liquidez e tendo uma rentabilidade tão boa faz muito sentido. E nos fundos você encontra isso tudo. E sem contar a diversificação muito grande que você encontra nos fundos ali. Investindo em debêntures, em letras financeiras, depósitos a prazos, que seria letras financeiras, CDB também, alguns CDBs diferentes ali, operações compromissadas e por aí vai. Então você consegue ter uma diversificação muito grande nos fundos de investimento. E eu gosto de usar
a mesclagem dos dois aqui na minha consultoria, tá? Então, cada um tem um papel importante ali numa carteira do investidor. Se você quer investir com a ajuda de um profissional, um consultor financeiro, numa consultoria que é recorrente mensal, tá? E você quer fazer isso junto com uma equipe, com a maior consultoria de investimentos do Brasil, eu trabalho na Portfel Consultoria, a consultoria aqui do Grupo Primo, né? Do Primo Rico, do Bruno Perini. Link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha o formulário que eu entro em contato com você. Se você tem mais de 100 mil reais ou aporta de 5 a 10 mil por mês, preencha o formulário que eu entro em contato com você. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.